Preste atenção nisso. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, aleluia, nada vai nos separar. Poderoso esse nome é o bom, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o Rei Senhor, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Obrigado, Jesus. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. A morte, aleluia. A morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. A morte venceste, a morte venceste, o véu do rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Declare poderoso. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse
esse nome é mais forte que tudo, ele é poderoso, esse nome é nome de Jesus. Nome lindo, a morte não pode parar. Nome lindo, aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Imagine-se, isso é só um ensaio da glória. Imagine a gente no céu, irmãos. Olha, eu confesso a vocês que eu tenho saudade do céu. Eu me imagino diante da glória do meu rei, conversando com ele de noite, com meus irmãos, com Abraão, com Moisés, com Maria. Ah, Jesus, que saudade eu tenho do céu. Aleluia. Ei! O sol se apagou, ali estava o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele tentou, todo o poder da treva vencido foi. Estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado. Pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre
entronizado entre as nações. Excelso, Senhor, para sempre o Senhor vive e viverás. Aleluia. Nós queremos agradecer uma vez mais, Pai, por nós estarmos aqui e ter o privilégio, aleluia, de adorar o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quero convidar a você a receber o homem de Deus que está conosco, pastor Wellington de Oliveira, que é o portador, vai estar nos ministrando a poderosa palavra do Senhor. Eu quero convidar a você a receber esse homem de Deus com um forte aplauso para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Wellington, o senhor sabe que o senhor é sempre bem-vindo a essa casa. Aleluia. É um prazer para nós, é uma honra muito grande poder ter sempre o Senhor aqui conosco. Nós nos alegramos muito. Sou muito grato ao Senhor por sempre o Senhor poder nos honrar aqui. Que o Senhor continue sempre te abençoando, o Senhor e a sua família. Deus te abençoe, meu pastor. Pode ser, meus irmãos. Amém. Vocês podem se assentar por enquanto. Som, 1, 2. Thank you. Gente, é bom estar com vocês aqui. Bom estar com meus amigos aqui de novo. Gente, eu já vim tanto aqui. Todo mês a gente está aí que a gente já ficou amigo de um monte de gente. Já não é nem mais simplesmente irmão de igreja. Né? Já construímos uma relação e isso é bom demais. Então me sinto em casa para pregar a palavra de Deus e eu espero de verdade que depois do culto de hoje a gente possa ser pelo menos um pouquinho melhor. Eu espero que eu possa contribuir, né, dentro da expectativa, não de vocês, mas dentro da expectativa de Deus, porque melhor do que você, melhor do que eu, Deus sabe o que nós precisamos nessa manhã. Então a minha preocupação maior não é que me preocupo com você, como alguns dizem, eu estou pregando, não me importa o que o povo pensa. Eu me preocupo com isso sim, porque eu estou pregando para o povo, é para a gente, não é? Estou pregando para mim, então eu me preocupo sim com isso, mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você soubesse que o meu intento e a vontade do meu coração é vir aqui para agradar a Deus, acima de qualquer coisa, porque de vez em quando eu descobri que quando a gente prega a verdade da palavra de Deus, de vez em quando a gente não agrada aqueles que ouvem, e isso já tem algum tempo que eu não me preocupo mais, se eu estiver fazendo o que for correto. Vou pedir a você, sentado com você, está, colocar a mão no seu coração, você fazer uma oração que eu sempre faço, se você puder repetir comigo, é simples, dizendo assim: Senhor Jesus, eu preciso ouvir tua voz. O Senhor conhece as minhas carências, o Senhor sabe como ninguém quais são as minhas falhas. Sobretudo, Senhor, como ninguém, o Senhor é o meu Salvador, meu resgatador, e a tua voz acalma a minha alma, a tua voz espanta os meus inimigos, e tudo o que eu preciso hoje, Senhor, mais uma vez, é ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, porque eu preciso, e eu oro no teu nome, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um aplauso para ele, né? Essa igreja gosta de bater palma, eu estou aprendendo. Você bate palma. É verdade. Irmãos, há alguns anos, uma pessoa se aproximou de mim e me fez a seguinte pergunta: Pastor Wellington e professor, qual é a maior tragédia na vida de um homem dentro da sua perspectiva de pastor e de teólogo? Essa é uma pergunta. E a minha resposta foi simples. Eu disse: o maior fracasso na vida de um homem começa quando a história dele colide com a história de Deus. O maior fracasso de uma pessoa é quando tudo que ela está construindo não faz parte do projeto que Deus está montando. A pior coisa que existe na vida do ser humano é quando ele se torna independente da história que Deus escreve. Me permita dizer o que eu disse para essa pessoa no final da conversa. Eu disse: querido, você precisa tomar cuidado para não permitir que a ilusão da independência humana te coloque fora dos projetos que Deus tem para ti.
Não tem nada pior do que alguém que vence no mundo e perde com Deus. Não tem nada pior do que alguém que conquista coisas e deixa de desejar ao coração do Senhor. Não tem nada pior do que um homem que constrói muito, no entanto, no céu, ele não é lembrado, ele não é citado. Não tem nada pior do que encontrar com alguém que escreve um monte de coisa na terra e não tem lembrança alguma dentro da história de Deus, porque tudo que ele está fazendo está em rota de colisão com aquilo que Deus tem projetado. Então, se hoje eu conseguir passar isso para o seu coração, ao final, eu fiz o meu papel. Meu papel aqui hoje é te lembrar de uma coisa: se a sua história estiver em rota de colisão com a história de Deus, você já sabe quem vai perder. Deixa eu falar de novo. Se a sua história estiver na rota de colisão com a história de Deus, você já sabe quem vai perder. O mais fraco está explícito. O mais fraco é óbvio. O derrotado já é derrotado só de pensar em lutar com ele. Então, que você volte para sua casa hoje se lembrando disso. Não tem nada mais desastroso na vida de um homem. Não existe maior fracasso do que vencer no mundo e perder com Deus. Do que escrever uma história linda aqui e não ter história nenhuma no céu. Infelizmente, é o que a humanidade tem feito. O mais importante para nós tem sido construir a nossa história e acreditarmos na ilusão do que alguns pastores têm inventado por aí. Alguns master coaches têm inventado por aí, que é o seguinte: você decide a sua história. Se você fizer exatamente isso aqui, você vai ter sucesso na vida. Infelizmente, o homem está determinando coisas achando que tirou Deus do trono. Homem que determina a sua própria história está entrando em colisão com a vontade de Deus e não vai ser um final feliz. Não vai ser uma história que termina com sorriso, muito menos com pizza e com Coca-Cola. Alguém que constrói história, que não tem uma história que se encaixa com a história de Deus, vai ter sérios problemas na sua vida. Eu vou falar da história de um homem hoje, bastante mal compreendida. Ela é dificultosa, ela é problemática. Essa história desse homem, infelizmente, em todas as ocasiões que eu ouvi a pregação, foram infelizes porque não entenderam nem o contexto, não entenderam a linguagem, não entenderam o que estava acontecendo e, portanto, a mensagem não pode, infelizmente, ser uma mensagem que seja correta. Porque este homem aqui chegou a ser considerado um homem grande, até mesmo perante os olhos de Deus. No entanto, na história de Deus, ele desapareceu. Por favor, abra sua Bíblia então para a gente aprender um pouquinho sobre a história de alguém que julgou ser capaz de escrever a sua história, mesmo que a sua história fosse contra a história de Deus. Gênesis capítulo 10, por favor. Gênesis 10. Gênesis capítulo 10, por favor. Eu gostaria de ler a partir do versículo 6. Estes foram os descendentes de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá: Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante da face do Senhor. E por esse motivo há um ditado que diz: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia até Babel, Ereque, Acade e Calné.
nas terras de Siná. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Misraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, naftuítas, patrucitas, casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os caftoritas. Que monte de nome bonito. Eu sugiro para você colocar no seu próximo filho. Aleluia. Caftorita é um nome lindo, eu gostei muito. Entendeu? Amém? Glória a Deus. Gente, quando nós lemos a história de Nimrod, a gente precisa fazer algumas conexões aqui com o que está acontecendo, para você não se perder na mensagem de Deus, porque essa mensagem aqui é pesada, essa mensagem é forte, essa mensagem é reveladora e pode nos levar a um lugar muito profundo na história de Deus. Então, quem era então Nimrod? Logo de cara nós já temos um problema. Nós percebemos aqui que ele é descendente de Cão, ou Cã, como está em algumas Bíblias. Então você sabe que esses descendentes foram amaldiçoados pelo homem que a gente chama de justo, o justo Noé. Então você sabe então que a história de Nimrod já começa debaixo de uma maldição que foi proferida a todos os descendentes do seu ancestral, nesse caso, Cão. Bom, quem é então Nimrod? Nimrod, ele é sobrinho de Canaã. Quem é Canaã? Aquele descendente direto que Noé disse assim: maldito seja Canaã. Então, irmãos, presta atenção. Nimrod começa a sua história debaixo de uma maldição que foi proferida e que Deus aceitou a maldição. Então, quando você pensar em Nimrod, a história dele começa com maldição. Os estudiosos, na sua grande maioria, acreditam nisso daqui. É óbvio que Nimrod sabia da maldição que estava sobre a sua descendência. E todas as vezes que você parar para imaginar nisso, pense nisso aqui. Imagine você ouvir isso daqui: a minha descendência foi amaldiçoada pelo Senhor. A minha descendência recebeu uma palavra profética dos lábios do nosso ancestral e Deus aceitou essa maldição. A história de Nimrod começa com a história de alguém que tem o próprio Deus contra ele. Ele não nasceu em um berço de ouro em relações espirituais, contextuais. Ele já nasce debaixo de um problema, e problema gravíssimo. Ele tem a sua geração amaldiçoada. Quando a gente ouve isso, a primeira coisa que vem na cabeça é: então danou, não tem mais nada que esse cara possa fazer para se safar disso. É o que a gente pensa. E é isso que eu vou tentar hoje mostrar a você que não é fato. Mesmo que uma palavra de derrota tenha sido proferida para a sua descendência, para a sua família, se você acreditar em Deus, escute, se voltar para Ele, obrigado pastor, entender o porquê que a maldição foi jogada, confessar sua fraqueza, confessar sua necessidade, o Deus da glória pode transformar a maldição em bênção. O Deus da glória pode transformar lugar que não presta em lugar de bênção. E mesmo que todos que estão à sua volta digam não, se você acreditar em Deus, a maldição pode se tornar bênção. Vocês querem um exemplo? Me permitam dar um exemplo. A Bíblia diz que Jericó era para ser destruída. E após a destruição de Jericó, Deus disse assim: qualquer homem que reconstruir Jericó, será maldito diante dos meus olhos. Escute isso. Maldito. No entanto, no Novo Testamento, você vê um personagem histórico, maravilhoso, um homem-deus que andou aqui. A Bíblia diz que ele se direcionou e ele foi até Jericó. Preste bem atenção, porque eu estou pregando para você aqui agora. A cidade é amaldiçoada. Quem reconstruísse seria amaldiçoado. Mas o Deus da glória, o Deus da paixão, o Deus que morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, está entrando dentro da cidade de Jericó. Para quê?
para que as pessoas entendessem que elas têm uma oportunidade de transformar o que é ruim em coisa boa, de transformar o que é maldição em bênção. Aleluia. Infelizmente, a história diz que Jesus entra em Jericó e não tem nenhum milagre relatado dentro da cidade de Jericó. Na saída da cidade, no entanto, alguém começa a gritar. Ele é cego, ele tem um estigma religioso que era contra ele, ou seja, você é cego porque você pecou, você é cego porque você merece. Deus não foi injusto, você é miserável, mas ele está gritando quando ele ouve quem é que está passando. Alguém diz para ele, é o Nazareno. Ele diz, Nazareno? Peraí, esse é aquele que está dando vista a cegos em outros lugares? Peraí, esse é aquele de quem eu ouvi falar que ele ressuscita mortos? Esse é aquele que eu ouvi falar que por onde ele passa, os demônios se submetem? Isso não é o Nazareno, esse é o filho de Davi. E ele gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A maldição perde quando aquela pessoa entende que a misericórdia de Deus é capaz de transformar. Glória a Deus, aleluia. Jericó estava amaldiçoada, e aquela cidade não aproveitou a entrada do rei dentro dela para quebrar a maldição. Mas do lado de fora teve um homem que acreditou nisso, religiosamente completamente amputado, atrofiado de opções, mas ele grita na saída. Ele fala, que é isso, Jericó? O rei entra dentro de um lugar maldito e vocês não entenderam que o rei tem misericórdia? Então, por favor, quando você me ouvir continuar pregando sobre Nimrod, nunca pense que ele não teve chance, que ele não teve opção. Ele escolheu fazer aquilo que nós vamos ver que ele fez. Segunda coisa que você precisa aprender sobre Nimrod: o local onde ele estava. Aqueles que estudam aqui comigo já sabem do que eu vou dizer aqui agora. Existe um movimento no livro de Gênesis, que é um movimento para longe da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecam, a Bíblia diz que eles vão para o Oriente. Como é que a gente sabe que a Bíblia diz isso? Porque foi justamente onde Deus colocou os anjos para protegerem a entrada do jardim. Então Adão e Eva, quando saem do jardim, eles vão para o Oriente. Okay? Caim mata o seu irmão Abel. Quando ele mata o seu irmão Abel, para onde Caim vai? Caim também vai para o Oriente. Deus diz para o povo se espalhar por toda a terra, e o povo se ajunta em Babel. Babel é onde? No Oriente. Então esse movimento no livro de Gênesis significa fuga da presença de Deus. Então escute bem, ele está debaixo de maldição e está morando em um lugar de quem foge da presença de Deus. Mas quando entra no texto, o seu texto é positivo para Nimrod. Você leu esse texto aí? Esse texto deixa a gente assustado, porque o texto começa assim: esse foi o primeiro homem poderoso na terra. Uau! Começando bem. O homem é amaldiçoado. Os teólogos dizem que o que aconteceu com ele foi isso daqui: minha família é maldita, meu tio é maldito. É isso? Não, eu não vou ser maldito. Eu não vou servir os outros. A minha vida não acaba desse jeito. Eu vou conquistar. E ele de verdade conquista. O problema de Nimrod não são as conquistas. O problema de Nimrod é como é que Nimrod está conquistando e o que é que Nimrod tem na sua alma. Irmão, me permita dizer e começar a falar para ti aqui agora: não há problema nenhum na vida você conquistar e alcançar grandes coisas na sua história. Não há problema nenhum em você ficar rico ou talvez milionário. Não há problema nenhum em você se tornar um homem político excepcional. O grande problema é você encontrar nas conquistas, escute, a sua própria salvação. O grande problema é você achar que as suas conquistas é o maior valor que você tem nessa vida. E esse é o problema de muita gente. Tem muita história no mundo, tem muita história para contar, tem muitas conquistas para se vangloriar, mas não tem nada diante de Deus. Nimrod, a história dele começa poderoso. 3 vezes no texto a Bíblia diz que ele era poderoso. Sabe para quê? Para enfatizar um aspecto. Você pode ser poderosíssimo diante de qualquer pessoa. Você pode ser poderosíssimo diante da região de New Orleans.
E você pode ser considerado ainda um zero à esquerda na história de Deus. Você já viu aquelas pessoas que elas são heróis para todo mundo no trabalho e são, na verdade, escute, os vilões dentro da própria casa? Você conhece crente que dentro da igreja é glória a Deus, é aleluia, e quando ele está lá fora, ele se porta como se quase fosse filho do diabo? Você conhece esse tipo de gente que em um lugar ele constrói uma história para destruir a história em outro lugar? Você já viu pai que ele é um homem espetacular para todo mundo, ele é um péssimo pai para o seu próprio filho? Nimrod está aqui, todo mundo olha para ele e vê, ele é poderoso, eles reconhecem que ele é grande, eles reconhecem que ele é daqui a pouco nós vamos entrar, um grande caçador diante dos olhos de Deus, ou da face de Deus. Todo mundo reconhece isso. No entanto, ele está, escute isso, longe da história que Deus está escrevendo. É poderoso, mas não tem Deus. É poderoso, mas não tem bênção. É poderoso, mas não tem história. É poderoso, mas Deus está com as costas viradas para ele. Como isso pode acontecer? É o que mais nós temos visto todo dia. Por quê? Porque nós acreditamos na ilusão e na utopia de que eu posso determinar a minha história, determinar o meu futuro, me tornar independente de Deus e alcançar o meu sucesso, independente daquilo que Deus quer fazer. Não vai ter jeito disso acontecer. Nimrod é poderoso. 3 vezes o texto diz. No entanto, a história dele acaba e você nunca mais ouve falar a partir desse momento. Não existe mais menção de Nimrod a partir desse momento. Você sabe quem é que construiu Babel? Que logo no capítulo seguinte é completamente confundido e tem o nome de confusão. Você sabe quem é que construiu aquela cidade? Nimrod. Você ouve falar de Nimrod enquanto a cidade estava sendo construída? Não. Por quê? Porque Deus fez questão de mostrar para todo mundo que quem não faz parte da história dele, porque quer escrever a própria história, é arrancado da história de Deus. Meu Deus, coisa forte. Eu não quero que você, irmãos, entre nessa loucura de estar vencendo aqui para perder com Deus. Quem vence aqui e perde com Deus, perdeu tudo. Uau. Você perdeu a eternidade, você perdeu os sonhos mais verdadeiros, você perdeu a identidade real que Deus te deu, e essa que você tem não é que Deus lhe deu. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, se tiver que ser poderoso, seja poderoso na presença de Jeová. Aleluia. Se eu tiver que escolher, você é poderoso no mundo ou você é poderoso na presença de Deus, eu prefiro ficar aqui, porque aqui a história continua, ali a história para. Você quer o quê? Você quer ter 40 anos de sucesso, 60 anos de sucesso, 70 anos e morrer e ser esquecido? Ou você quer viver a eternidade? Por causa disso que você teve na terra com o seu Deus. É, Jesus. Pelo amor de Deus, então eu não quero uma história com o mundo. Eu não quero ser aqui e me tornar um pregador que vocês apreciam, mas que Deus vira as costas. Eu quero ser um homem que todo mundo bate palma. E Deus olha para mim e fala assim: tá errado, rapaz. Você está errado. Você é poderoso perto deles, mas perto de mim você não é nada. Eu não quero ser esse homem. Eu não quero ser esse crente. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero entrar na igreja e me esconder atrás de um nome de uma igreja, de um ministério, de uma posição, achando que eu sou alguma coisa. Eu quero ter ao meu lado a presença do meu Deus. Eu quero saber que eu faço parte da história que Deus está escrevendo. Maravilhoso. Poderoso. Lindo. Poderoso. Uau. Agora vamos àquelas coisas que a Bíblia não mostra. Quando a Bíblia diz que ele era um poderoso caçador diante de Deus, em outro lugar da Bíblia, escute isso aqui, essa expressão caçador não é usada para tratar de animais. A expressão caçador é usada para tratar de homens. Então o que Nimrod fazia? Nimrod era um predador de pessoas. Nimrod era um cara, escute, que construía em cima, escute, da dor de outros homens. Nimrod é um camarada que o que ele está fazendo é caçar homens para depois pisar em cima deles e alguém chamá-lo de poderoso. Ele não era caçador de animais, ele era um caçador de homens contra a presença santa de Deus. Pior, quando você lê na sua Bíblia em português, a tradução vem assim: diante de Deus. Poderoso caçador diante de Deus. Essa expressão, diante de Deus,
no hebraico significa cara a cara com Deus. E sabe o que isso quer dizer? Contra Deus e não diante de Deus. Segura aí. Olha o problema de Nimrod. Poderoso, mas está de cara a cara contra Deus. Grande, mas o inimigo dele é Jeová. Escreveu uma história maravilhosa na terra, mas o inimigo dele é o próprio Deus. Não vai terminar bem essa história. Não dá para ser poderoso aqui e ter coragem de enfrentar o próprio Deus. Você percebeu que a tradução da sua Bíblia está diferente da minha? Você percebeu que tem uma parte do texto que parece que não dá para entender direito? E aí eu li outra aqui. Para você entender o que está dizendo. Nessa daqui está escrito assim, ó. Escute bem. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há um ditado: valente Nimrod. Mas quando você lê a sua Bíblia, não está explicadinho assim, não. Leia de novo. Na sua Bíblia está meio complicado. Por que está complicado? Parece que está repetindo, parece que não faz sentido o que está escrito aí. Olha de novo, parece que não faz sentido. Por quê? Porque o texto está dizendo assim: esse cara foi louco demais, corajoso demais, ele foi audacioso demais. Por quê? Porque ele parou cara a cara para enfrentar o próprio Deus, como ele enfrentava homem. Meu irmão, homem que está lutando contra Deus vai ter a história paralisada mais cedo ou mais tarde. A minha pergunta é: onde é que você quer estar? Fazendo uma história grande fora da história de Deus, ou estar na história de Deus e construir uma história grande? Onde você quer estar? Deixa eu te falar, você sabe o que falam de Jesus de Nazaré? Quem não é crente? Um judeu que foi bancar o herói e se deu mal. Mas não teve história. Um cara que, dizendo ter poder, aceitou morrer numa cruz. Nós sabemos por que ele morreu numa cruz. Nós sabemos por que ele fez aquilo. Mas agora escute isso aqui. Quem olha para o ministério de Jesus, você sabe o que ele vê? Ele vê derrota. Ele vê bancarrota. Ele vê desgraça. Ele vê vergonha. Ele não vê razão. Ele vê algo que é irracional no mínimo. Como é que pode um Deus que é poderoso, um Deus que é grande, morrer numa cruz do Calvário, no meio de dois assassinos, como se fosse um Zé Ninguém? E vocês estão dizendo para mim que esse Deus todo-poderoso precisava morrer daquele jeito para ele fazer o que ele fez? Sim, ele precisava. Porque aquela morte de Jesus não foi morte porque ele precisava. Aquela morte foi porque eu precisava. Aquela derrota de Jesus foi a vitória de Cristo, porque Jesus fez o que o seu Pai queria que ele fizesse. Olha o que Jesus diz: o meu Pai me ama, porque eu faço a sua vontade. Jesus estava preocupado em ter história com Deus e não ter história com o mundo. Quando alguém diz para ele assim: rapaz, faz alguma coisa aí, ele falou: deixa eu te falar, nenhuma autoridade sua seria colocada sobre mim se do alto você não tivesse recebido. Se eu pedir o meu Pai agora, se eu ordenar agora, vai aparecer 12 legiões de anjos aqui. Mas como esse mundo aqui não é meu, e eu não vim aqui para escrever minha própria história, mas escrever a história de Deus, eu não vou fazer nada disso, porque quem está escrevendo a história é o Deus soberano que está sentado no trono. E eu vou ouvir até o final e vou fazer até o final o que o Deus que está sentado no trono me pediu para fazer. Aleluia! Jesus tinha poder ou não tinha? Jesus podia reverter a situação? Podia. Jesus poderia vencer os inimigos? Podia. Mas ele escolheu não fazer. Por quê? Porque para ele, como homem, ele não poderia escrever sua própria história. Como homem, ele só poderia escrever a história que Deus havia escrito antes que ele começasse a fazer. Irmão, que triste. Depois de 23 anos pregando o evangelho, mais ou menos, eu olhar para a vida de um monte de gente, principalmente aqui nos Estados Unidos da América, e o capitalismo ele entrou tanto na nossa alma que nós temos sucesso às vezes em um monte de coisa, e com Deus nós não temos nada. Você se lembra, você que é crente, uma promessa que você fez lá no Brasil, se você entrasse aqui na América? O que você ia fazer por Deus? Você ia servir a Deus? Você ia honrado? Você se lembra? Você cumpriu? Você está cumprindo o que você falou? Você queria estar aqui, você orou, fez campanha, você entrou aqui. Você está fazendo? Provavelmente não. Por quê? Porque o que me interessa é essa conquista que todos podem ver.
e não a conquista que Deus escreveu. Deixa eu te falar uma coisa que eu já decidi há muito tempo. Eu não quero escrever a minha própria história, mesmo porque eu não posso escrever a minha própria história. A história que eu julgo estar escrevendo é a história de dizer não para Deus. E a história de quem diz não para Deus é fracasso no fim. Eu não quero isso. Nimrod, poderosíssimo. Mas não tinha nada. O lugar que ele estava, terrível. O que ele fazia? Construía. Escute, porque a coisa vai ficando pior. Tem uma cidade aqui, e eu quero te falar para você nunca mais esquecer isso, que a Babel, você já sabe, Babel significa confuso. Escute, a história de quem não faz parte da história de Deus, ela é no mínimo confusa. Ela começa bem, mas não termina bem. Ela começa com todo mundo entendendo todo mundo. No final ninguém entende ninguém. E fica pior ainda. A história de quem não está fazendo parte da história de Deus é a história da criação de outros deuses segundo o seu próprio desejo. Uma dessas cidades aqui, eu quero falar o nome dela, é a cidade que, quando você vai estudar, você aprende o que está acontecendo nela. Essa cidade aqui, chamada Calné, significa, escute, fortificação do deus Anus. O deus Anus, nesse tempo, era o deus dos deuses na Babilônia, ou na terra de Sinear, ou na terra de Shinar, whatever seja o nome, é tudo a mesma coisa. Babilônia, Mesopotâmia, terra de Shinar, tudo igual, tudo a mesma coisa, tudo a mesma área. Não, você sabe então quem é que fundou uma cidade e colocou nela o nome de um outro deus? Nimrod. Quem, escute, tem tendência a se iludir em escrever a própria história, vai inevitavelmente, fatalmente, levantar deuses estranhos na presença de Deus. Nimrod levanta a cidade e fala: o Deus dos deuses aqui é o Deus Anus. Por quê? Porque a tendência de quem afasta-se de Deus é criar uma divindade para si mesmo. Todas as vezes que você cria uma divindade para si mesmo, você sabe quem é o Deus? Você. E hoje a mensagem de Deus é essa: não faça isso, não tente escrever a sua própria história, não tente conquistar isso aqui sem se importar com a história que Deus está escrevendo, porque isso é levantar deuses e torna você tão idólatra quanto aqueles que andam carregando um santinho na mão. Na igreja evangélica eu ouço as pessoas dizer: pastor, mas os crentes não são idólatras. São. Eles idolatram a igreja deles, eles idolatram pastores, eles idolatram cantores evangélicos, eles idolatram a denominação. Eu sou assembleia, se eu chegar na cidade e não tiver assembleia, eu não vou para igreja nenhuma. Eu sou batista, se não tiver batista, eu não vou ser membro de igreja nenhuma. Escute bem, isso é idolatria. O que é idolatria? É, escute, honrar qualquer outra coisa acima da honra que você deve prestar a Deus. Nimrod, ele não simplesmente está escrevendo a nova história, ele arranca Deus da história, inventa o Deus chamado Anus e fala: esse é o Deus dos deuses e é o Deus que está me dando força para construir tudo isso. Quando você vai ler a Bíblia, Babilônia, em Apocalipse, Babilônia, nos profetas, é a cidade que se levanta contra Deus. Escreveu a história? A cidade é grande? É. A cidade é poderosa? É. Mas ela está contra Deus. E um dia Deus vai derrubar os muros, Deus vai acabar com os lugares de adoração. E eu não quero isso para a minha vida, não quero isso para a minha família, não quero isso para a minha igreja. O que eu quero? Eu quero viver a história que Deus escreveu. Aleluia! Glória a Deus! Essa história que eu quero viver. Nimrod se permitiu iludir, achando que fosse escapar da maldição, escuta, pela própria força. A igreja está fazendo isso hoje. A igreja está fazendo isso hoje. Para se escapar da maldição, você tem que entrar debaixo do sangue do Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nossa maldição está no nosso pecado. Entra debaixo do sangue, você não tem que fazer força. Fica fora, você vai fazer força e não vai resolver. Entra debaixo do sangue. Entra debaixo do sangue de Jesus. E eu estou aqui para dizer a você que eu quero me juntar a você para participar da história de Deus e não criar história.
Eu quero ver crente hoje aqui gritando, falando assim, Deus, me permita, me dá, escuta isso aqui, me dê o privilégio de ser parte dessa história. Eu não mereço, eu não sou digno de estar nela, mas me deixa entrar na sua história, porque a sua história é eterna, a sua história é real, a tua história é verdadeira, a tua história não tem, meu Deus, não tem um final trágico. Eu quero estar na tua história, meu Deus. Quem está na história de Deus, irmãos, ele sofre e ele ainda consegue compreender que Jesus está ao lado dele. Essa é a diferença. Você pode até ficar ansioso por causa do trabalho, da correria, qualquer coisa. Pode até bater a depressão, mas você nunca vai tirar a sua vida, porque você sabe que o seu Deus no último dia se levantará. Você crê no seu Redentor, você sabe que Ele é Senhor, que Ele é todo poderoso. Não dá para perder. Escute, no final da vida, quando a sua história foi escrita pela caneta do soberano, não se perde história quando quem está com as rédeas dela nas mãos é o Deus Santo que morreu pelos nossos pecados. Não dá para perder. Não dá para perder, não dá para perder. Com Deus a gente não perde, com Deus a gente passa por situação. Meu Deus. Em vez de perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor fez isso? Começa a dizer para Ele, Deus, o que o Senhor está tramando, hein? Estão comigo ou não? Em vez de ficar questionando Deus, por que você fez isso? Você pergunta para Ele assim, Deus, para quê? Você está me deixando sofrer agora. What's going on, God? What are you doing? What's your purpose in that? Huh? I don't like to suffer, God. So tell me, what is this for? Please. This is what I do. Eu choro, claro que eu choro. Eu fico triste, claro que eu fico triste. Mas no final do dia eu pergunto, Senhor, o Senhor está me permitindo passar por isso por quê? Por quê? Por quê? Porque eu entendi que quando eu sou parte da história de Deus, escute, o caminho que Ele colocou para mim é o caminho que eu vou receber a vitória. Vocês querem que eu lembre vocês de alguns personagens da história que passaram por isso? Você nasce numa casa que por culpa sua ou não, seus irmãos te odeiam. Seus irmãos te odeiam justamente porque alguém te ama. Olha para você ver que loucura. Irmão, a vida é tão complicada, o ser humano é tão miserável, que as pessoas odeiam você porque você é amado por outro. Se você chegar num lugar que todo mundo gostar de você, vai ter alguém falar assim, miséria, que mim ninguém gosta, olha lá. Todo mundo em volta daquele miserável. Não sei o que ele tem, não sei o que ele tem. Vão ficar com raiva de você, só porque você é amado. Se alguém te dá um presente, então vão ficar arrepiados. Irmãos, eu ganhei ano passado, eu ganhei umas férias. Eu vou te falar aqui porque isso serve para testemunho, para você entender como que Deus faz. E o ser humano, como é que é? Eu ganhei umas férias. Deixa eu te falar como é que foi as férias. Eu preguei na igreja há uns 3 anos e meio, agora já vai fazer 4 mais ou menos. E alguém naquele dia sentiu que naquele dia Deus, através da minha vida, o abençoou demais. Esse rapaz ficou muito bem de vida. E ele me liga. Ele falou, pastor Wellington, estou ligando para o senhor porque Deus me mandou fazer uma coisa. Eu falei, ah, é? Ele falou, é. Deus me mandou pagar sua passagem, passar da sua mulher, passar dos teus filhos, a sua estadia, o carro, e mandou eu ainda lhe dar $1.300 para você passar 14 dias no Havaí. Eu falei, qual que é o trote? Qual a pegadinha? Irmãos, eu demorei mais ou menos 2 dias para processar aquilo e acreditar. Falei, quem é da igreja que está fazendo essa pegadinha comigo? Não faz sentido, esse negócio não cola. O cara não queria dar o nome ainda. Falei, vou dar o nome, o senhor tem que acreditar em mim. O senhor acredita em mim? O senhor foi na minha igreja pregar, o senhor me abençoou demais. Pronto, resultado, eu fui para o Havaí. Eu tenho uma aluna que parou de fazer teologia comigo porque eu fui para o Havaí. Parou. Ela parou. Ela falou, precisa disso tudo? Cadê aquele homem humilde que a gente conhece? Eu falei, meu Deus, porque eu fui para o Havaí e deixei de ser humilde. Porque eu fui para o Havaí e deixei de ser crente. Como é que pode um negócio desse? Ela ficou revoltada porque viu a sorte da minha mulher no Hawaii. Eu falei, vou pôr de novo então. Porque isso é coisa de gente que não é crente. Isso é coisa de gente miserável. Isso é coisa de gente que não entendeu que a história quem escreve é Deus. Eu não podia estar lá. Eu não tinha condição de estar lá e não sabe disso. Mas Deus quis fazer alguma coisa. Essa pessoa não sabe o que eu passei durante 10, 15 anos sendo pastor. Ela não tem noção do que eu estou passando agora. Mas eles vão te odiar por causa daquilo que Deus está escrevendo.
José passou isso. Ele deu os vacilos dele, ele contribuiu com o vacilo. Mas você sabe onde ele foi parar? Foi vendido como escravo. Foi acusado de abuso sexual. Foi parar na cadeia. Já era escravo, ainda foi parar na cadeia. Pensa bem nessa situação. Um escravo ainda parar na cadeia. Mas é incrível que ele foi parar na cadeia do chefe da guarda. E a cadeia do chefe da guarda é um negócio interessante, porque a cadeia do chefe da guarda, você sabe o que é? A cadeia do chefe da guarda é a cadeia onde ficavam os inimigos políticos do rei. Então quem estava naquela cadeia era alguém que estava muito próximo ao rei. Foi justamente para esse lugar que Deus levou José. Você acha que José queria sofrer durante 13 anos? Você acha que ele queria passar porque ele passou? Não, mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Ele nunca estaria e nunca seria segundo no trono do povo mais poderoso. Então, ele nunca estaria naquela posição se ele não tivesse sido vendido, se ele não tivesse ido para a cadeia, se ele tivesse sido acusado. Então, de vez em quando, tem um monte de coisa que está acontecendo na sua vida e você não está entendendo. Você está assim, Deus, eu não quero ir. Mas falando, por quê? Por quê, pastor? Sério, o cara quando é maior, Deus, eu não quero ir. Deus, eu não quero ir. Deus, eu não quero ir. Deus, vai, miséria, eu estou te levando para pegar bomba. Mas está doendo, Jeová, tem espinho. Pisa no espinho, você vai mancando e vai andando. E quando você chega lá na frente, aí você fala, what? Oh my God. Lord, you're so good. Aleluia. Isso nunca aconteceu com você, não? Quer saber a minha história como pastor? Eu fui expulso da minha igreja. Por que você foi expulso? Porque os 3 pastores da minha igreja, todos eles estavam em pecado. E por incrível que pareça, tudo que tinha de pecado chegou até mim. Eu fiquei sabendo primeiro. E eu cheguei e apresentei para a diretoria da igreja para ver se resolveria o problema. 2 pastores saíram fora, porque viram que a coisa estava ruim para eles. E um ficou. E ele falou assim, nega tudo que você sabe. Eu falei, não posso, porque eu sou homem. Eu sou homem, pastor. Nega tudo, porque senão eu vou chamar a imigração para ti. Eu falei, pode chamar, pastor. Eu sou homem, pastor. Eu fui expulso da minha igreja. Chorei, porque aquela igreja nasceu na minha casa. Chorei. Não queria sair. Fiquei mal. Todo mundo me deixou. Todo mundo me deixou sozinho. Eu procurei as pessoas para me ajudar, os pastores viraram as costas para mim. Quem vai querer ficar do lado de um menino que não é diácono, que não é evangelista, que não tem nada na vida e vai acreditar na história dele e vai deixar de acreditar na história do pastor? Eu fui jogado pelos cantos. Mas deixa eu te falar um negócio. Se eu não tivesse sido expulso daquela lugar, hoje, eu não seria pastor de 13 igrejas. Onde eu passei e a dor que eu senti, Deus me ajudou não só a construir o meu caráter, mas Ele mostrou para mim que quando Ele está escrevendo a história, não tem erro. Deixa eu falar de novo, você não me ouviu. Quando Deus está escrevendo a sua história, não tem erro. Deus, o Senhor errou. Deus, por que eu estou aqui? Você só está aí por causa de alguma coisa grande que Deus está projetando para ti. Por favor, eu não estou me referindo só à questão de dinheiro, à questão financeira. Deus tem algo melhor do que isso para ti. Se você está aí e não sabe como é que chegou e não entende por que está aí, é porque Deus está criando uma coisa grande. Porque na história de Deus não tem erro. Na Nimrod, se você olhasse para ele naquele tempo, você ia dizer assim, uau, está tudo certo aqui. Naquele tempo, se você fosse guerreiro, você podia ser imoral. Você poderia ser um cara ruim, mas você é guerreiro, é vitorioso, você é top das galáxias. Estão comigo? Aí a história dele, como é que termina? Não tem história. O que aconteceu com o Nimrod? Nem sabemos. Ele foi dispersado junto com os outros? Provavelmente. O que aconteceu? O que aconteceu com a Babilônia? Foi destruída. O que vai acontecer com a Babilônia lá de Apocalipse? Vai ser destruída? Então uma coisa bonita que Deus fala assim com o seu povo lá em Apocalipse. Meu povo, saia da Babilônia. Escute Deus falando com o povo dele. Meu povo, saia da Babilônia. Por quê? Porque Babilônia é lugar de gente que está querendo escrever a própria história. Babilônia é lugar de gente que diz, eu não dependo de Deus para ter sucesso, eu não dependo de Deus para ser feliz. Babilônia é lugar de gente que decidiu por si mesmo que ele vai conseguir alcançar a sua salvação, a sua felicidade. E Deus está dizendo, meu povo, saia da Babilônia, porque eu tenho algo maravilhoso para ti. Hoje eu vim pregar para crente que quer viver a história de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Moisés, ele
Foi criado pela sua mãe até certa idade, depois foi para o palácio. Mas ele sabia de qual lado ele estava. Tanto ele sabia, quando ele vê um egípcio ofendendo um irmão seu hebreu, ele mata o egípcio. Ele mata o egípcio e achou que ninguém viu a parada, ninguém fala nada. No outro dia ele vê 2 hebreus brigando e ele fala, peraí galera, tem que ir isso? Resposta de pessoas que ele estava defendendo. Quem te constituiu juiz sobre nós? Você vai fazer o quê? Você vai me matar igual matou o egípcio? Quando ele ouve isso, ele está sabendo que lá no palácio estão sabendo o que ele fez. Ele tem que fazer o quê? Fugir. Um homem intelectual, criado para ser príncipe, agora tem que fugir para viver no deserto. Mas foi no deserto. Ele tem que fugir, tem que ir para o deserto. Mas foi no deserto que ele, pastoreando os seus animaizinhos, ele sobe no monte e ele vê uma árvore cheia de fogo, mas não queimava. Ele olha aqui e fala, que maravilha, estou dentro. Fui! Ele falou, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está aqui é santo. No mundo antigo, e até hoje, alguns lugares, como o Japão, por exemplo, se você vai entrar num templo do Japão mesmo, que seja de igreja cristã, você vai entrar no templo, você tem que tirar o sapato. Porque a ideia é, você trouxe terra lá de fora, aquela terra poluída, aquela terra de gente impura, não pode entrar aqui. Então Deus está falando com ele, tira aí. Então ele tira e chega perto. Se Moisés não tivesse no deserto, pastoreando aqueles animaizinhos, achando que a vida dele tinha literalmente perdido sentido completo para quem tinha experimentado o que ele tinha experimentado, aí ele encontra-se com a glória de Deus e Deus fala com ele assim, você se lembra quando você tentou dar uma de que vai escrever a sua própria história? Você só matou um. Comigo agora você vai matar um exército inteiro. Depois da minha revelação. Então Deus vai te levar às vezes para o deserto, para você ficar sozinho, para aprender que com Deus você jamais está sozinho. Com Deus você é um exército tão poderoso, capaz de vencer o exército egípcio e afogá-lo no meio do mar, com todos os seus carros e com todos os seus cavalos. De vez em quando Deus te leva para a caverna, de vez em quando Deus te leva assim para o deserto, mas só para quando você sair de lá e falar, está entendendo que quem está comigo, a história é diferente? Hã? Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Manda. Dobra aí, quando tocar, tem que dobrar. Mas tá. Vou não. Ó, tem uns 3 camaradas aí que trabalham para o senhor que não querem fazer o negócio não. Ah é? Não querem fazer a parada não. Traz os caras perto de mim. Rei tem moral, né? Quando eles verem quem eu sou, eles... vai baixar a bola, não vai? Chamaram os 3 meninos. O menino chega lá e eles dizem assim, galera, é o seguinte, eu vou dar mais uma chance para vocês. Eles vão tocar de novo as buzinas. E dessa vez vocês vão dobrar. Porque se vocês não dobrarem, Sadraque olha para ele, Mesaque olha para ele e fala assim, é o seguinte, rei, nós não temos que te responder sobre esse negócio, porque essa parte aqui a mim encanta. Dá vontade de chorar só de pensar nisso que esses caras falaram. É o seguinte, o meu Deus pode nos livrar das tuas mãos e também dessa fornalha. A parte que mais encanta para mim nesse texto é quando ele diz assim, mas se ele não fizer isso, saiba de uma coisa, dobrar aqui nós vamos. Quem que é esse tipo de gente? Aqueles que deixam Deus escrever a história deles. Que? Não vou dobrar, porque quem está escrevendo a nossa história, apesar de sermos exilados aqui na Babilônia, quem escreve a nossa história é Deus. E é Deus, ó rei, é o Deus dos deuses, e ele não aceita outro tipo de adoração. Não vou me curvar, isso me impulsiona a acreditar um pouco mais a cada dia que eu passo. Meu Deus, eu tenho que acreditar nisso. Eles não dobram os joelhos e aí vem a palavra do rei. Acende esse negócio aí 7 vezes mais. A força daquele fogo, segundo os estudiosos, é como de uma bomba atômica. Escuta isso aqui. Tem poder 7 vezes mais, era o poder de desintegração. Quando eles fossem jogados lá dentro, eles iam fazer assim. Ok? 7 vezes mais, ou seja, o máximo que se pode. Não era 7 vezes mais, é o máximo. Esquenta o máximo. E aí eu quero, olha só isso aqui. E aí eu quero ver quem é o seu Deus. Ele nem terminou de falar, os caras vão empurrar os 3 meninos, morreram. Mas eles não. Então era uma cisterna, eles caíram lá dentro.
Não é assim não, tá, gente? É cair. Eles são jogados ali, bum, cai lá embaixo. Quando eles caem lá embaixo, a galera está com uma visão privilegiada, o rei está olhando aquele negócio e fala, ué, esse negócio não é quando a gente acende assim, 7 vezes o máximo assim, pô, não desaparece rapidinho? Os meus amigos aqui já morreram, meus soldados não já morreram aqui? Quem é que está pegando? Excuse me. Olha o que ele perguntou. Eu quero ver quem é esse seu Deus. Ah, é? Você quer ver? Então tá bom. Uhum. Ele olha e fala assim, ô galera, am I crazy? Eu tô meio doidão. Or, tem 4 homens andando ali dentro. Eu imagino que Sadraque falando assim, ué, o senhor falou que o senhor queria ver quem era ele está aqui, ué. O senhor falou que queria ver quem é o meu Deus está aqui. No meio da fornalha, Deus aparece para quem acreditou que quem estava escrevendo a história era ele, e não eles mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Vá para a fornalha, meu irmão, mas não deixa a ilusão de escrever a sua própria história é ele. Sofra a consequência de ser fiel, mas não abra mão de fazer parte da história de Deus. Glória a Deus. Não seja Nimrod, porque Nimrod passou. Poderoso. Levantou cidade, sem não sei o quê. E Deus falou assim, ah é? Deixa eu acabar com tudo isso. Agora eu tenho que terminar falando o último, né? Jesus, né? Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Mas ele, escute, esvaziou-se a si mesmo, se tornando homem. E achando-se em figura humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, e que um dia toda língua confessará, todo joelho, Aleluia! de Deus. Você não entende? Jesus passou por todo o caminho de Deus, mas chegou o momento da glória. Chegou o momento da exaltação. Ele se humilhou porque ele queria falar, Deus, é a sua história, meu Pai. Então na sua história eu entro nela. Mas no final, exaltar. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas eu quero terminar só tentando fazer você pensar nisso. Imagine Jesus quando ele voltou para o céu. Imagine Jesus entrando no céu. Como é que foi a exaltação e a glorificação dele lá? Parou para pensar? Pois é. A nossa não vai ser desse jeito não, porque ele é Deus. Já basta a gente estar no céu, nós estamos de boa. Aleluia, se a gente for para o céu. Já está bom demais se a gente for para lá. Agora escute bem. Você vai entrar, você vai ouvir alguém dizer assim, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Olha a parte final. Entra na minha alegria, na alegria do seu Senhor. Entenda por que é que eu fiz tudo o que eu fiz por ti. Irmão, no nome de Jesus, não permita que a ilusão de escrever a sua própria história entre jamais no seu coração. Deixe Deus escrever, porque a história de Deus, escute, a história de Deus a seu respeito não tem fim. A sua história, escute, tem dias contados. A dele. Aleluia. Fique de pé. You can clap to Jesus. You can do that. Go ahead. For Jesus, you can do that. O Espírito Santo de Deus está aqui. Senhor, eu sei que quando nós ministramos uma mensagem dessa, a impressão que se tem é que nós não cometemos nenhum tipo de erro como Nimrod. Também é nossa ilusão, porque nós cometemos esses erros. Mas Senhor, a diferença é que nós somos teus. A diferença é que nós estamos debaixo do teu sangue. Então tenha misericórdia de nós hoje. É uma mensagem para reflexão. É uma mensagem para transformação. É uma mensagem para, Senhor, incitar a fé, incitar a confiança, impelir cada irmão que está aqui presente hoje a experimentar
as belezas da tua história. A tua história vem sim com espinhos, vem sim com pedras, vem com calúnias, vem com dores, mas sobretudo ela também vem com a tua presença, Senhor, o tempo todo. Na nossa história nós nunca estamos sozinhos, não existe solidão quando a história é que o Senhor está escrevendo. Então, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, as lágrimas que eu vi aqui hoje, Senhor, sejam de alegria por causa daquilo que o Senhor fez, sejam de fé e esperança naquilo que o Senhor está fazendo, não sei qual a razão, seja por causa do próprio erro, de confiar-se em si mesmo, ou seja, a autoconfiança, Deus, não sei. O que eu sei, querido Senhor, é que eu preciso da tua misericórdia e da tua graça para mim e para os meus irmãos aqui nessa manhã. Para quê? Para que nós não venhamos a ser encontrados como Nimrod, alguém que fez história na terra e perdeu na história que tinha contigo, perdeu a oportunidade que ele poderia ter. Pai, eu não quero escrever a minha história, eu quero fazer parte da tua. Me deixa fazer parte da tua história. Quem faz parte da tua história experimenta o batismo com o Espírito Santo. Quem faz parte da sua história tem visões e sonhos com coisas reais, com coisas maravilhosas. Quem participa da sua história consegue continuar caminhando mesmo quando as dores são tremendas. Quem, Senhor, está fazendo parte da sua história sabe que no final tem troféu pela fidelidade. Meu Deus, quem está participando da sua história sabe que ele não deve colocar um peso achando que ele nunca vai errar. Não, ele sabe que quando erra tem misericórdia, tem perdão do céu para a vida dele. Senhor Jesus, nós queremos ter o privilégio de participar da tua história. Nós não queremos ser crentes, Senhor. Ser membros da família no altar é maravilhoso, mas acima de ser membro da igreja, instituição aqui, humana, que tem um edifício, nós queremos participar do corpo de Cristo, que é a união dos santos que vivem, Senhor, aqui na terra. Pai, nós queremos participar da tua história. Nos permita participar da tua história. A história que eu quero, Senhor, é a tua, não a minha. Meu querido irmão, você que está no seu lugar aí, eu quero que você continue aí, mas eu quero que você pense seriamente em tudo que foi ministrado aqui hoje e veja se não há alguma coisa que você está deixando a desejar nessa situação. Muito cuidado para não acreditar que o que você faz é o que resolve a sua vida. É bom fazer o que é correto, é bom projetar, é bom planejar, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. É bom saber que você está progredindo, ótimo, mas melhor ainda é ter consciência de que é Deus que está lhe permitindo progredir, que está te dando força para progredir. Não crie outros altares, não invente outros deuses que vão afastar você do projeto de Deus. Saia da Babilônia, saia do lugar onde as pessoas querem escrever a própria história, e a história que vai colidir com a história de Deus. Saia desse lugar e experimente o melhor que Deus tem para ti. Senhor Jesus, tendo confiança plena no que o Senhor falou conosco, eu oro ao Senhor abençoando essa igreja, abençoando os líderes, pastores daqui, pastor Everton, pastor Elisane. Senhor, eu abençoo esse casal, os demais pastores que fazem parte dessa igreja, os membros que estão aqui, ministério, grupo de louvor, todos os trabalhadores. Eu abençoo essa igreja e peço que eles possam viver a história que o Deus vivo está escrevendo. Eu oro em teu nome, e é no nome de Jesus que eu faço isso. Amém. Dê um aplauso para o Senhor.